Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, muitos assuntos, muitas novidades para você. Vamos falar, é claro, sobre Benítez. Para quem não sabe, hoje é dia 15, o último dia aí que o Vasco tem a prioridade de compra para a contratação de Martim Benítez, prazo se encerrando, Benítez longe de fechar com o Vasco da Gama. Vamos falar sobre isso, palavras de Jorge Damiani, o diretor do Independente, falando aí sobre essa negociação. Vai pra frente, vai pra trás, você vai ficar sabendo tudo que vai acontecer no vídeo. Vamos falar também, é claro, sobre Ricardo Sapinto. Infelizmente, tivemos a notícia que dificilmente Ricardo Sapinto vai ser demitido do Vasco. Campelo tá em Portugal, a bomba estourando no Brasil e o cara curtindo na Europa. É brincadeira o que esse Campelo tá fazendo com o Vasco da Gama, dívida, Vasco aí devendo 8 milhões de reais, não sei o que tá acontecendo com essa gestão, não sei pra onde esse rumo tá indo, mas é o certo, eu tenho certeza que não é, e é claro, outras notícias. Então se você, torcedor vascaíno, quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo com o meu, com o seu, com o nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação. É muito importante que você se inscreva e ative esse sininho aí, para quando eu enviar o vídeo, ele chegue até você e você seja avisado com relação a um vídeo novo que tá chegando no meu canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação e também deixe o seu like. O seu like é importantíssimo, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então se você curte meu canal, curte meu conteúdo, tá chegando aqui pela primeira vez e é vascaíno igual a mim, se inscreva e deixe seu like. Vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Vasco aí numa situação dificílima, né? Final de contrato de Martim Benítez. Quinta-feira tem as eleições que podem ajudar um pouquinho essa semana. Ricardo Sapinto vai ou não vai? Uma semana difícil, dura, ainda mais depois daquele empate contra o Fluminense no domingo, que resultou na permanência do Vasco na zona de rebaixamento. Então realmente o torcedor vascaíno tá cansando, tá muito triste, chateado com tudo que tá acontecendo no Vasco da Gama. Já falei com todos os torcedores, já falei com os amigos meus que o nosso sentimento com relação ao Vasco já passou de raiva. Começa a ser tristeza. A gente tá triste por ver um time gigante, uma instituição tão grande como o Vasco da Gama estar passando mais uma vez por essa situação, estar mais um ano brigando contra rebaixamento. E aí, hoje, dia 15 de dezembro, é o último dia. O Vasco tinha prioridade de compra para comprar o Martim Benítez até hoje, e hoje se encerra essa prioridade. Ou seja, a partir de amanhã, outros clubes já podem chegar e fazer propostas oficiais por Martim Benítez. Tivemos aí palavras de Jorge Damiani, o diretor do Independente, que falou que muito difícil que Martim Benítez vai continuar no Vasco. Ele está convencido disso daí. Falou que de repente o Vasco pode até mesmo hoje chegar e conversar com o Jorge Damiani, mas dificilmente Martim Benítez vai seguir jogando no Vasco em 2021. Inclusive, Jorge Damiani falou que os clubes aí principais que estão de olho no argentino são ali os clubes da MLS, Liga Americana e outros clubes aí da Arábia Saudita. Porém, o Vasco tem uma confiança, confia aí, que no caso quinta-feira, eu vou falar isso já pra vocês, vai ter o julgamento das eleições do dia 7. Caso esse julgamento valide as eleições do dia 7, Levenciano praticamente já seria considerado como novo presidente do Vasco. Então, isso é a esperança do torcedor, isso é a esperança também até da própria gestão do Vasco da Gama. Caso o Levenciano entre, o próximo presidente já compre Martim Benítez e fica aí com o argentino para a próxima temporada. A única esperança agora é em Levenciano. Olha só o que está acontecendo com o Vasco. Bateram tanto no presidente do Vasco, e agora a última esperança do torcedor, até mesmo aqueles que não queriam a entrada de Levenciano, não tem para onde correr, é nele. Mas vamos lá, rapaziada, seguir aqui, falar sobre Ricardo Sapinto. Ricardo Sapinto, que eu já falei, já trouxe várias vezes, tem números horrorosos com o Vasco da Gama, para vocês terem noção. São 13 jogos no comando da equipe, apenas 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. E aí a pergunta que todo torcedor vascaíno pergunta, né, é por que o Ricardo Sapinto tá continuando no comando da equipe. Ramon Menezes foi demitido aí no meio do ano por muito menos, e mesmo assim ele caiu. O Campelo nem segurou, não fez questão nem de segurar um pouquinho para derrubar o Ramon Menezes. E a gente queria saber o porquê dessa insistência em um treinador que a gente vê que não tem condições, vê que não sabe organizar um time e vê que não tem cabeça, não tem nenhuma atitude dentro de campo para comandar a equipe do Vasco da Gama. Porém,
Infelizmente, mesmo o Vasco tendo aí uma das piores campanhas desde 2003, a pior campanha desde 2003 sendo mandante São Januário, diversos pontos negativos com aí o comando de Sapinto na equipe do Vasco, o Ricardo Sapinto provavelmente vai continuar no comando do Gigante da Colina. O que acontece? Alexandre Campelo está viajando para Portugal para resolver ali negócios da venda de Natão. Não acredito muito nisso, me desculpe. Como o cara no meio de uma pandemia, como o cara no meio da situação do Vasco viaja para Portugal, na minha opinião, isso é conversinha, é conversa, é história, é para enganar o torcedor, deixando clara minha opinião. Porém, segundo o Vasco da Gama, ele está em Portugal, conversando aí com o time do Boa Vista para resolver essas pendências aí com relação ao pagamento da venda do lateral da base do Vasco, Natan, então não está no Rio de Janeiro. Enquanto Alexandre Campelo não estiver no Rio de Janeiro, Ricardo Sapinto não vai ser demitido do Vasco. Palavras aí de pessoas de dentro do Vasco. Então, provavelmente, Alexandre Campelo só vai voltar para o Rio de Janeiro no final de semana, então muito provável que Ricardo Sapinto não caia e que Ricardo Sapinto permaneça no cargo de treinador do Vasco no jogo contra o Santos no domingo. Esse empate, apesar de um jogo horroroso que o Vasco fez, manteve aí a permanência do treinador, então aí a gente só vai ver Ricardo Sapinto caindo se o Vasco perder mais uma vez para o domingo em São Januário. Porém, a água está chegando no pescoço, nós já estamos aí a 3 pontos para o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, e Campelo em Portugal, enquanto o Vasco está pegando fogo aqui no Rio de Janeiro, Campelo está em Portugal querendo resolver não sei o que. Tem que resolver o que está acontecendo aqui no momento, não com relação ao que vai acontecer lá na frente. Situação complicada, mas Ricardo Sapinto permanece sendo treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. E além disso tudo, além de estar esse tumulto com relação à permanência do treinador português, mais uma. Ontem aí na parte da noite, tivemos a notícia que o Vasco está com uma dívida de 8 milhões de reais. O Vasco aí que tem que pagar mensalmente uma ação trabalhista, 2 milhões por mês, com relação a dívidas com ex-jogadores. Porém, por conta dessa pandemia, Alexandre Campelo entrou na justiça tentando fazer com que cancele esse pagamento. No caso, não pagou os meses de abril, maio, junho e julho, os 2 milhões que teriam que ser pagos. Porém, ontem tivemos a notícia que a desembargadora que estava cuidando desse processo aí, estava cuidando com relação a esse adiantamento, não precisar pagar o Vasco a ação trabalhista, cancelou, ou seja, o Vasco vai ter que pagar até o dia 15 de dezembro, direto, 8 milhões de reais. Não sei de onde o Vasco vai tirar dinheiro para isso, devendo jogadores, devendo funcionários, devendo 13º, ter que pagar agora 15 milhões para a justiça por conta de ação trabalhista. É uma vergonha, uma gestão totalmente desorganizada, a gente vê isso tanto dentro como fora de campo. E foi a pergunta que eu falei no início do vídeo. Não sei que rumo certo é esse, porque o rumo tá muito errado, de certo não tem nada. Então, além aí da permanência de Ricardo Sapinto, são 8 milhões de reais de dívida do Vasco tendo que ser pago até dia 15. Da onde vai ser o dinheiro? Eu não sei, meu amigo. Se você sabe, deixe aí nos comentários. E para encerrar o vídeo, falando, é claro, sobre a reunião que vai acontecer dia 17, um julgamento aí importantíssimo pro Vasco da Gama. Vão se reunir ali desembargadores para decidir se as eleições do dia 7, onde Levenciano ganhou, foi o presidente do Vasco da Gama, vão ser validadas ou não. Vão sentar ali desembargadores, vai ser uma reunião online, advogados da Levenciano vão estar. Porém, ontem, Jorge Salgado entrou com uma ação pedindo aí que participasse da reunião. E foi aceito. Jorge Salgado também vai ter acesso, vai poder colocar ali informações também nesse processo, vai se defender, falar provavelmente, é claro, sobre as eleições que aconteceram dia 14, os pontos positivos, vai falar sobre os pontos negativos das eleições que aconteceram no dia 7, mostrando aí esse prós e contras pro juiz. Infelizmente, Jorge Salgado tentando, de certa forma, acabar com o nosso clube, mais uma vez mostrando que de vascaíno ele não tem nada. Quer brigar por poder e vai brigar por poder. Viu que tá perdendo e tá tentando de todo jeito aí ajustar pro lado dele. Infelizmente, situação muito complicada, porém, vamos permanecer, acreditar que tudo possa dar certo pro Vasco. Não vamos se desesperar, porque realmente a situação tá muito positiva ainda para que Levenciano seja considerado o novo presidente do Vasco. Com minha humilde opinião, tem aí, segundo até mesmo advogados que eu conheço, 99,9% de chance de Levenciano na quinta-feira sair dessa reunião como novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então se liguem, reunião, se eu não me engano, esse julgamento vai ocorrer às 12h30, dia 17, quinta-feira, e quem sabe, se Papai do Céu quiser, a gente já vai sair ali com o novo presidente, Levenciano se tornando o novo presidente do Vasco da Gama, mas Jorge Salgado, é claro, não quer largar o poder e quer ali botar o ladinho dele, quer tentar de todo jeito regredir esse processo e botar a situação favorável para o possível também presidente do Vasco, infelizmente. Mas é claro, como eu falei, se Papai do Céu quiser, vamos ver Levenciano como presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Que as coisas voltem a andar, que as coisas voltem a dar certo. O torcedor vascaíno não aguenta mais tanta bagunça no clube, não aguenta mais uma gestão aí
perdida, uma gestão que não sabe controlar o Vasco, uma gestão que só acaba com o Vasco, uma gestão que apequena o Vasco. Nós queremos ver o Vasco novamente grande, um Vasco que dispute, um Vasco que brigue, um Vasco que volte a lutar, um Vasco grande, realmente um Vasco da Gama. Não um Vasco que a gente tem visto aí ultimamente, que é realmente triste. Foi o que eu falei no início do vídeo. O sentimento que nós torcedores temos do Vasco da Gama agora não é mais raiva, já passou de raiva. É tristeza, por ver uma instituição tão grande como o Clube de Regatas, um time que a gente nasceu, cresceu e viu sendo gigante, ganhando títulos, nessa situação, se apequenando, empatando com o Fluminense, perdendo para Ceará, perdendo para times aí muito menores ao longo do ano. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu te peço, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, todos os seus grupos aí, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus familiares, me dá essa moral. Vamos que vamos, falta pouquinho para chegar aos 16 mil inscritos, mas para isso eu preciso da sua ajuda, então se inscreva e deixe seu like. Mas vamos lá, rapaziada, mais uma vez, eu agradeço, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.